Três. Não, fala o nome do episódio, né? Politicagem Atenção, editor. corporativa. Episódio Politicagens Corporativas. Sabe-se Deus qual é o número dele? A gente é conservador ou de vanguarda? Você está dizendo que eu estou velho. E aí? Como é que você tá? Bem, Essa claro fala que é tá da Amanda bem. Costa, Alberto. Amanda Costa, cadê você, Amanda Costa? Não apareceu, Amanda Costa trabalhando e a gente se divertindo aqui, Andy, não é justo? Mais um episódio do Caos Corporativo no ar. Trabalho como ele Para é. falar, né, aqui mais um episódio do Trabalho Como Ele É, falando sobre politicagem corporativa. Ó, tem gente que já se arrepiou aí, viu, a respeito desse tema. Será que é bom? Será que não é? Será que você faz? E será que faz bem? Todas essas são as perguntas que a gente vai responder pra você já já. Roda a vinheta! Anderson Bars, vamos começar falando porque a galera deve estar com dúvida, os nossos telespects, os mais de 100 mil telespects que nós temos, tanto no Spotify, nas 7 plataformas, quanto no YouTube. Politicagem corporativa é diferente de política corporativa? Eu acho que é uma questão meramente semântica, Alberto. Semântica, tá. A gente tende a querer, né, julgar se política é bom ou ruim, politicagem é boa ou ruim, né? Até certo ponto as pessoas usam essa palavra politicagem, que é, né, mera e simplesmente o ato de fazer política, como algo negativo, mas no final das contas, fazer política, politicagem, no final das contas é tudo a mesma coisa, né? Acho que talvez a gente até possa usar em separar o lance da politicagem quando é um interesse pessoal, absolutamente obtuso, obscuro, e falar que é política para o bem comum, para o bem da empresa. Então a gente vai para uma área, tentar priorizar uma determinada atividade porque a gente acredita que vai ser melhor para a empresa, política. Se eu vou lá conversar contigo e tentar um favorecimento pessoal porque é meu interesse, crescer na empresa, ganhar mais dinheiro, aí é politicagem. Eu ouço falar sobre isso, eu acho que faz sentido. Mas assim, é uma mera questão linguística no final das contas. Bem. Porque toda e qualquer política, seja na esfera de uma organização, seja na esfera nacional, ela é o ato da gente exercer a nossa influência a respeito dos nossos pontos de vista. E eu posso usar a política para defender os interesses, né, coletivos e o bem comum. Inclusive foi por isso que a política foi criada, né, lá na Grécia, quando a gente tinha na polis os cidadãos que debatiam sobre as tomadas de decisão para o bem comum, a gente já tinha política acontecendo. Boa. Né? Agora, essa mesma política pode ser utilizada para fins pessoais. Então, assim, é menos, na minha visão, a semântica e mais a finalidade. Agora, tem uma coisa que a gente não pode, que é entender o ato, né, de fazer política dentro de uma organização como algo ruim. Tem pessoa que se arrepia, né, que fala, não, eu jamais farei política. Pois eu vou te dizer uma coisa, você faz. Todo mundo faz. Porque é da existência humana, não é verdade? E eu acho que a gente pode traçar uma correlação, e às vezes quando você está acostumado a fazer política com um pequeno grupo de pessoas, aí nascem as panelas, né? Você está acostumado a ficar muito próximo, fazendo política só com aquele grupo, mas eu queria expandir essa conversa, Andy, porque é o seguinte, quando a gente fala de fazer política, parece ser fácil quando a gente está falando de alguém que está no board, alguém que está na diretoria, no grupo de diretores, então você vai fazer política. E quem está lá na base da pirâmide, é possível fazer uma política efetiva em conseguir galgar áreas que muitas vezes são inatingíveis pela própria natureza do trabalho? Eu quero dar um exemplo, Alberto, sobre o ambiente político nas organizações. Veja só, né? Às vezes a gente acha que isso é algo restrito a algumas pessoas, como você bem colocou. Fazer política significa, eu que muitas vezes sou um assistente, acabei de chegar naquela organização, tô ali no meu dia a dia e acabo identificando um processo que não está funcionando muito bem. E opto para falar com as pessoas ao meu redor para entender se elas têm a mesma percepção que eu a respeito de determinado tema. E eventualmente
eu posso levar esse tema para minha liderança e falar o seguinte: olha, líder, eu já, inclusive, né, que acabei de chegar, estava entendendo aqui como funcionavam as coisas e vi que a gente tem uma oportunidade aqui nesse processo de tal elemento que não funciona tão bem. Inclusive, ao falar aqui com outros colegas, eu percebi que as pessoas também têm essa mesma percepção. Então, que tal se ao invés da gente fazer do jeito X, a gente fizer isso do jeito Y? Isso é um exemplo de política Boa. acontecendo por alguém que é um assistente que acabou de chegar numa organização. Uma outra questão também pode ser quando você detecta que a concorrência está fazendo alguma coisa diferente. Pode ser, de repente, alguém da área comercial que está muito distante, talvez, do presidente da empresa ou do board. Você está lá na linha de frente, visitando o cliente, percebe que tem um ajuste necessário de precificação, uma feature de um determinado produto. Ou seja, eu acho que quem está na base da pirâmide pode aproveitar justamente o lado positivo dessa efervescência de estar em contato com o mercado, de levar questões interessantes para a própria diretoria. E aí você passa a se tornar um porta-voz, passa a se tornar conhecido, fica mais fácil de estabelecer bases para poder desenvolver a troca, porque política é troca, né, Andy? Tanto que, inclusive, hoje eu ouço falar com um pouco menos de frequência. Mas habitualmente, né, pelo menos até alguns anos, se falava que quando alguém era promovido a um gerente numa organização, Uhum. esta pessoa passava a navegar no que no RH a gente chamava de arena política da Boa. organização. Arena política. Arena política. Então Uhum. você se tornou um gerente de uma organização, você passa a navegar num ambiente de arena política. Ou seja, é esperado desta função Uhum. que, inclusive, você consiga exercer, né, uma boa política para que a gente consiga, inclusive, levar a organização para um novo patamar. E para ir além disso, né, Alberto? Quando a gente tem aqueles documentos que determinam normas Uhum. sobre vários aspectos dentro da organização, como é que a gente chama esses documentos? De Política. política. Exato. Ou seja, não é um negócio ruim, é algo que faz parte do nosso cotidiano, quer queira, quer não. Vamos falar de um tema que eu acho que é sempre difícil para nós que somos brasileiros, dentro da arena política, que você falou muito bem. Eu queria falar sobre moeda de troca. Dentro da conjuntura, ou pelo menos dos estudos que a gente vê sobre pessoas que sabem fazer bem política, existem aquelas pessoas que conseguem elaborar concessões. Então, a arte da política também é a arte da troca. Então, você tem uma moeda de troca. Me ajuda a te ajudar, é disso que você está falando? Então, assim, vamos usar o cenário político de Brasília, né? Você vê os partidos, os caciques, os deputados. Então, ele chega e fala o seguinte: ok, me ajuda com tal. Com tal concessão que eu te dou a votação. Me dá a Hã? posição do líder da empresa X para alguém do meu partido, que eu Isso. consigo o quórum de aprovação com votos base aqui dos votos do meu da partido para bancada. você. Então são trocas, né? Então, assim, basicamente, a gente olha, né, inclusive os programas de televisão da noite, que eles ficam contando, né, como é que são os movimentos de xadrez da política. Dentro da companhia, não é diferente. Você tem pessoas também que se aliam, que se aproximam, você vê diretores que estão mais perto uns dos outros. Na tua visão, como é que funciona essa moeda de troca? Porque geralmente você vê, às vezes, diretores até brigando porque tem seus interesses divergentes. Num banco, por exemplo, é muito comum você ter a equipe de crédito que briga com a equipe comercial. Em seguros, a mesma coisa, a equipe de sinistros ou subscrição que também se afasta da área comercial. Claro que a gente está falando de culturas de hipercompetição, mas é natural você ter áreas divergentes dentro de uma companhia. É por isso que não fica nem dentro da mesma diretoria, né? Como é que você vê esse lance da moeda de troca? Acontece isso? Acontece. E assim, a gente não faz a gestão de uma companhia, Alberto, sem aliados, Uhum. sem pessoas que consigam olhar e dar fortalecimento para alguns pontos de vista que eventualmente são nossos. E fica um tanto que um jogo indireto aí, que é o seguinte: puxa, ó, Alberto, tô precisando de você, tô precisando, né, inclusive usar da sua influência para você me ajudar a passar um determinado tema em uma determinada reunião. Tudo isso não é dito às claras, fica subentendido, né? E Uhum. obviamente eu vou estar contigo para apoiar as suas ideias. Agora, a gente pode olhar para isso, né, de um jeito absolutamente crítico. Ai, que feio, que jogo de interesses. Mas eu vou te dizer uma coisa: Uhum. nós fazemos trocas, concessões e usamos moeda de troca, eu, você e qualquer outra O pessoa, tempo todo. todo Uhum. santo dia. Todo santo dia.
Você negocia com a sua namorada, com o seu namorado, com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. O tempo Né? todo. Quando o filho pede alguma Claro, coisa, né? faz lição primeiro, Então depois você primeiro faz brinca. lição, depois É você isso. brinca. Ah, você vai brincar, ou vai jogar videogame, desde que você jante, e assim por Tem as diante. concessões. Então a gente tem que parar de demonizar esse negócio, porque isso é de qualquer tipo de interação social, por mais que isso não seja dito. Se eu cheguei na organização e pedi alguma coisa para alguém, invariavelmente, e essa pessoa me atende, ela pode não estar pensando racionalmente a respeito disso, mas ficou ali uma chavinha ligada. Puxa, então eu vou ajudar essa pessoa e quando eu precisar dela, ela também vai estar do meu lugar. A relação humana é uma relação Mano, de trocas, né? vamos agora apimentar um pouco mais essa relação, ainda queria a tua opinião no seguinte, a gente está falando de gestão política, politicagem e afins, mas a gente também está vivendo uma realidade do trabalho híbrido, Uhum. muita gente de casa. Você não acha que ficou mais difícil conseguir fazer aliança estratégica, mostrar moeda de troca, fazer a própria gestão política? Você está em casa, olho no olho, a gente não tem uma cultura muito de preferir fazer esse tipo de gestão política olho no olho, no cafezinho, bater um papo, falei, vamos almoçar aqui, vamos lá bater um papo, como é que tá? Dá para fazer gestão política da mesma forma à distância do que a gente faz presencialmente? É assim, Roberto, quando a gente está presencialmente no mesmo ambiente, eventualmente você tem um momento de troca que acontece de maneira involuntária. Uhum. Esse tipo de coisa pode acontecer nos modelos híbridos e remotos? Claro que sim, e acontece o tempo inteiro. Muitas vezes eu estou fazendo gestão política mandando um WhatsApp, por Uhum. exemplo. Só que você tem que pensar um pouco mais. Né? Eu acho Claro. que a gente ganha no ambiente presencial um pouco mais de fluidez, mas não que que seja impossível executar isso de uma outra forma, É sabe? que eu acho que às vezes é difícil a gente no Teams, né? Às vezes a pessoa fecha a câmera, você não sabe direito. Eu teria um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer o mapeamento do body language da pessoa que eu estou tentando me aproximar, se ela está à distância ou se ela se mostra difícil. Eu acho que o lance da gestão política, ela diz respeito também à pessoa se permitir ser mapeável, né? Se eu vejo um diretor que eu quero me aproximar, eu tenho que medir mais ou menos o modus operandi dele, que hora que ele chega, aonde que ele frequenta, talvez até forçar determinadas situações com alguma pessoa em comum. Forçar como? Por exemplo, você é muito chegado a um diretor, a uma diretora que eu gostaria de me aproximar para tentar ampliar a possibilidades de carreira. Eu vou conversar contigo, como é que a Maria pensa? Aonde ela almoça? Dá para me aproximar dela? Você me apresenta? Você pode intermediar uma conversa ou mesmo me chamar para uma. Agora, se eu estou à distância, já fica mais difícil. Então, assim, eu preciso. Mas é que eu acho que eu sou muito mais sinestésico, né? Eu acho que é importante estar presente no ambiente de trabalho. Quem quer fazer gestão política ou construir uma carteira de relacionamento político dentro da companhia, eu acho que invariavelmente tem que passar pelo aspecto físico dentro da empresa. Aquele ritual todo de pegar elevador, ir no refeitório, sentar perto, trocar ideia. O duro é você vai fazer gestão política, a pessoa nem sabe quem é você. Ah, mas é que eu acho que isso é uma das coisas, Alberto, para as quais o mundo já mudou, entendeu? E acho que a gente está no meio do caminho de aprender a fazer isso de um outro Tô jeito. ultrapassado, é isso que Não eu tô tô falando. dizendo Você está que dizendo que eu estou velho. pode ser, se você quiser Tá julgar assim, bom. é uma Não, pode possibilidade. continuar. Que sutileza para falar que eu tô ultrapassado, Andy. Mas acho que é o seguinte, isso continua sendo importante, mas não, cara, não vai ser mais tão frequente. É. Mesmo as organizações mais tradicionais já foram para modelos híbridos. E aí isso nos traz um desafio, que é o fato da gente conseguir planejar melhor esses momentos. Então vamos pegar o exemplo que você falou. Puxa, preciso me aproximar de tal pessoa? Ah, então tá bom. Então eu vou falar aqui com uma pessoa no meu WhatsApp que conhece ela. Puxa, eu tô precisando falar com tal pessoa. Você pode escrever para ela dizendo que eu vou procurá-la? Né? E aí Uhum. quando eu procurar, eu tento agendar um café ou marcar alguma coisa? Então É. tem que ser por aí. Não é impossível. Eu acho que é um pouco mais desafiador, porque às vezes você perde um pouco da fluidez do momento. Mas o fato é que nenhuma organização, hoje em dia, acontece mais somente nos No tete a modelos tete ali. presenciais, né? E quando a gente quer, Andy, vamos falar de um. A gente trabalha com muita empresa que, inclusive, tem sede no exterior, né? E você vê que alguns executivos, até para poder galgar novas posições, tem que externalizar a sua gestão política para pessoas que muitas vezes estão na matriz, fora Uhum. do país, estão em outro lugar. Então é interessante. Isso tudo que a gente está falando também serve, né? Para você tentar se aproximar de pessoas, apesar de que tem culturas que esse tipo de questão é mal vista. Uhum. Né? Foi, poxa, um brasileiro, eu aqui nos Estados Unidos, claramente esse cara está chegando para tentar alguma coisa. Mas eu acho que o americano, por exemplo, é mais aberto a isso. O espanhol,
o francês. Roberto, você me lembrou de um exemplo aqui agora. Eu vou mudar uns pequenos pedaços da história de uma pessoa que eu conheci outro dia que fez o seguinte. Fala o nome, Andy. Fala Não o nome. posso, cara. Tá bom. Não Porra, posso. começa a falar Mas do basicamente milagre. é o seguinte, ela trabalha numa empresa europeia que hipoteticamente fica na Inglaterra, Uhum. tá bom? Ok, ficticiamente. Isso Ok, aí. isso é que existe. E mediações. E mediações. Exato. E aí, Google, vê o Globo, tá? e aí, ela tava de férias e ela resolveu passar férias onde? Na matriz. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Onde fica A matriz. a matriz da empresa. Claro. Pois eis que, num dia que essa pessoa estava lá, em meio às suas férias, até que eu acho que um tanto planejadas, né? Aham. Ela manda lá uma mensagem para algumas pessoas com as quais ela tinha relacionamento na matriz e falou o seguinte: olha, ocasionalmente, Tava passando por aqui. Isso é genial, cara. Eu acho incrível. ocasionalmente eu tava passando por aqui Uhum. e me surgiu que seria uma grata honra Sim. e oportunidade Conhecer. as conhecer essa inenarrável matriz da empresa cuja qual eu dedico, né, anos de Uhum. prestação de serviço. Né? Eu acho incrível. E Baita aí sacada. essa pessoa ficou É. uma semana, Alberto, Uma semana das lá, férias, inclusive, na matriz, andando. né, andando, entendendo como as coisas funcionavam, quem eram, né, as Os pessoas, players. né, e etc. Eu acho incrível. Só tem um ponto aí que é o seguinte. Virou vice-presidente. Virou vice-presidente, tá vendo? A gestão política, eu ouso dizer, a gente vive num país que a gestão política a gestão política, ela funciona mais do que a gestão de produtividade. Podem me chicotear, isso contraria todos os livros escritos pelos gurus, mas se você faz uma boa gestão política, você compensa, não pode ser uma gestão de produtividade nula. Mas se você for um gerente mediano, um executor mediano, da média para cima, vamos falar assim, eu acho que você tem mais condições de crescer fazendo gestão política do que aquele ou aquela que faz uma gestão de performance, entrega muito resultado de 120% e não consegue fazer isso. Mas, Roberto, é que isso não tá errado, cara. Não tá errado. Sabe por que não? Uhum. Porque entregar o que a gente se propõe a fazer é o mínimo da nossa Exato. função. Tá lá no job description. É o job description, Isso. é a entrega de fato. Então, você entregar o que você precisa entregar e você ter a capacidade relacional Incrível. é algo fundamental, inclusive quando a gente está falando de posições de liderança, isso é elementar para qualquer pessoa em qualquer organização. Então, sim, quem tem habilidade política, se eu pegar duas pessoas em que os níveis de entrega sejam diferentes, aí eu vou ter uma questão Sim. mais Se crítica for para muito distante, avaliar. ok. Agora, se eu tiver duas pessoas com o mesmo nível de entrega e uma delas, né, consegue fazer melhor a gestão política no dia a dia, certamente ela vai se destacar. Agora, entenda-se, gestão política que a gente está debatendo aqui é aquela que é utilizada a favor do bem comum, Isso. não a favor, né, de interesses escusos Pessoais, e claro. individuais. Né? Mas eu só queria falar uma coisa, você deu esse caso da tua amiga da Inglaterra, ela só conseguiu fazer isso porque o gestor imediato dela aqui no Brasil provavelmente olhou com simpatia. O duro é quando você tem um gestor melindrado que fala assim, ih, tá querendo me derrubar. Então a gestão política ela tem que ser muito cuidadosa também, né? Agora, você deixaria, né, se você... Imagina que você fosse essa pessoa. Ok. Você foi na Inglaterra Uhum. e você falou, né? Puxa, eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou conhecer a sede Claro. da minha... Eu como né, chefe dessa da minha moça no empresa. Brasil... Não, você sendo esta pessoa... Ah, Calma, que o dilema não é tão tá simples. bom. Você é a pessoa que tá na Inglaterra, Aham. você é a pessoa que quer visitar a matriz, aí você falou que você ia, seu chefe falou, não vai não, não vai não. Você não vai, Alberto. Você iria, o que você ia fazer nessa hora? Eu acho que tem algumas coisas, eu sou adepto de um lema que é bem complicado também, né? Que assim, tem algumas coisas na Polêmica, vida... não é, não? Polêmica. Polêmica! Tem música de polêmica! Tem algumas coisas que é melhor pedir desculpa do que por favor. Eu acho que se você fizer uma boa análise do ambiente político da tua companhia e quer muito ir trabalhar na Inglaterra, quer muito trabalhar na matriz, talvez seja arriscado você chegar pro teu chefe e perguntar, chefe, e eu não tô querendo promover aqui a balbúrdia, tá? A desobediência, mas eu só acho que a gente tem que fazer boas leituras. Às vezes é melhor chegar pro chefe e falar assim, chefe, desculpa, eu esqueci, eu devia ter te avisado, mas já que eu tô aqui, eu vou ficar por aqui.
Eu acho que algumas coisas pedir por favor é pior do que pedir desculpa. Ou seja, você criaria um ambiente para, né? Eu daria um jeito de... A gente não pode ser mais realista que o rei. A gente está falando aqui de níveis de política já usados, né? Tem gente que está na base, às vezes precisa comer pelas beiradas pequenos passos. Agora, nesse caso, são passos ousados. Agora, Essa pessoa tem cacife para fazer isso, eu né? vou te falar o que eu faria. Eu avisaria meu chefe. Eu também, E mas se ele você não falasse? quer? Não quer. Aí você não vai. Não, eu Aí ia você falar. vai mesmo? Não, eu tô te avisando que eu vou. Qual é a sua justificativa para que eu não vá? Mas aí você cria um problema, né? Fala assim, eu não acho que é um ambiente legal para você Não, lá. mas vai ser... eu acho que tudo tem que ser tratado às Então claras. não precisa nem voltar pro Brasil. Tá demitido, fica por aí mesmo. Tem gente, tem gestor imbecil. Tem gestor imbecil. Não, Tá isso cheio. aí ia me mostrar já quem é esse Pois líder, né? mas tem gestor, eu avisaria tem gestor, né? e lidaria com a situação assim, ó, Pois de é, frente. cara. Chega, esse papo tá bom, não tem nem cerveja aqui ainda. Não Precisamos tem, ir né? embora. Mas já? Os nossos produtores já estão levantando a mão, que os nossos patrocinadores já estão ficando muito tempo aqui, então... Bora, Andy! Bom, a gente falou aqui de gestão política, então olha aí, viu, se você não precisa ressignificar seu jeito de olhar para esse negócio, porque é importante. Espero que você tenha gostado aqui de tudo que a gente conversou e debateu. Continua esse debate conosco, Isso. né? Aí nos comentários, YouTube, assim por diante. Já sabe, né? Ativa as notificações, né? Segue a gente em todas as mídias e canais que a gente tá e compartilha, viu? Isso daí, tudo que você pensou e gostou com todos os seus colegas, né? Vamos fazer uma política do bem aqui, né? Bora, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau!